Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 1. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo de número 1. Estaremos lendo a partir do versículo de número 3. Diz assim o texto bíblico: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, e a dispensação da plenitude dos tempos, tanto nas que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amados irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão rápida, com referência a esses textos que lemos, mas falando um pouquinho também na introdução, dizendo que Paulo está escrevendo para a cidade de Éfeso, para os irmãos que moravam na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que não era muito pequena, não era grande como Joinville, mas há um pensamento teológico, há uma divergência nas citações de população, de número de população, mas alguns arriscam a dizer que ela estava entre 400 e 500 mil habitantes. Então nós já podemos pensar que ela era uma cidade de um porte um tanto que médio. E a Bíblia Sagrada nos ensina, e as epístolas nos ensinam, e principalmente estudando a epístola de Paulo à igreja de Éfeso, que Éfeso havia exatamente uma movimentação, porque o comércio era forte, principalmente têxtil, e também havia a grande romaria, porque na cidade de Éfeso acontecia que vinham os romeiros de todas as partes, principalmente da Ásia Menor, haja visto que havia o templo que foi destinado a Diana ou a Ártemis, que na verdade era um templo que foi construído ali na cidade de Éfeso, a qual levava os romeiros vindo de diversas partes, não só à procura de trabalho, por ser uma cidade com indústrias, com comércio forte, mas também atraídos pelo templo e pelos ídolos, em especial o ídolo da Diana, conhecido também como Ártemis. E nós sabemos que aonde há romaria, há vendas de todo tipo de produtos religiosos, e há um pensamento teológico de que na avenida principal, uma avenida que era totalmente de mármore, havia muitas casas, muitos artesãos, havia muitas pessoas com as suas lojinhas vendendo todo tipo de produtos
produtos, em especial produtos religiosos que eram levados para as suas cidades de origem. E nós louvamos a Deus que o Evangelho chegou em Éfeso, e aonde chega o Evangelho, o milagre começa a acontecer, e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia Sagrada nos diz que Paulo chega a Éfeso, encontrou alguns irmãos, ministrou para aqueles irmãos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Depois o apóstolo Paulo promete retornar e logo vem, fica praticamente em torno de 2 até 3 anos ministrando em Éfeso, e houve o grande avivamento que nós que trabalhamos no tema avivamento sabemos que foi um período extraordinário de avivamento. Houve as grandes conversões, e o que aconteceu nessas grandes conversões? Aconteceu que o povo ia se convertendo, e se convertendo, ia terminando a mão de obra para a confecção de produtos religiosos, e também começaram a se converter e começaram a parar de adquirir os produtos religiosos. E aí logo então aconteceu de que um dos proprietários, ou alguns proprietários de empresas que trabalhavam na área de confecção religiosa, resolveram então se levantar para impedir o crescimento da igreja, porque nós entendemos que houve uma manifestação extraordinária de Deus, e a Bíblia Sagrada nos dá a entender que as conversões eram em massa, a manifestação de Deus, salvando, libertando e fazendo obras tremendas que nós já conhecemos, porque está inserido no texto bíblico de que aonde se prega o Evangelho, as coisas acontecem, e principalmente Paulo, usado por Deus, as pessoas eram curadas, eram libertas. E aí o apóstolo Paulo, então, por causa do motim que os comerciantes, os empresários, principalmente do ramo religioso, eles resolveram se levantar, o apóstolo Paulo teve que acabar se retirando da cidade, e aí a Bíblia nos diz que ele acaba, por final, estando no presídio em Roma. Lá em Roma, ele recebe a visita de um dos auxiliares da obra, ele recebe o Tíquico, que está lá com Paulo, e o apóstolo Paulo resolve agora escrever para a igreja de Éfeso. No meu pensamento, é claro, na divergência de pensamentos teológicos, eu tiro um dos meus pensamentos dizendo que provavelmente Paulo faz aquilo que eu faço. Eu já estou com vou para 36 anos de ministério, eu já estou no 13º campo de trabalho, e quando eu encontro um amigo, um pastor, ou um amigo do ministério que passou pela igreja, pela cidade que eu já passei, é lógico, é evidente que nós como pastores fazemos uma pergunta para aquela pessoa: como é que está a igreja lá na cidade tal? Haja visto que a gente morou lá, a gente deixou uma parte da saúde lá, a gente deixou uma parte da vida lá, a gente batizou pessoas, a gente ganhou pessoas para Jesus. Então a gente quer saber como é que está a cidade, como é que está a igreja, como é que estão os irmãos. E eu tenho um pensamento, isso é um pensamento meu, que Paulo deve ter dialogado com o Tíquico. Como é que será a cidade de Éfeso, os irmãos em Éfeso? Haja visto que estava acontecendo um avivamento, uma conversão maciça, Jesus salvando, curando, libertando, mas daqui um pouco então, por causa da perseguição, Paulo acabou saindo. Como é que está? Como é que está o irmão fulano de tal? Como é que está a irmã ciclana? E eu tenho um pensamento que a notícia para Paulo, ela foi uma notícia que desagrada pastores, que desagrada líderes que dão a vida pelo ministério. Olha, alguns irmãos estão desistindo da fé, outros estão fracos, outros estão abatidos, outros estão, na verdade, passando por momentos de dificuldade, em especial na área financeira, porque acabou dando um problema no comércio local, e outros estão passando dificuldade na área espiritual. Eu creio que o coração do pastor Paulo, ele começou a chorar, ele começou a sentir
a compaixão pela igreja de Éfeso e resolve escrever uma carta pastoral. Que coisa linda! Paulo escreve uma carta. E qual é o pensamento de Paulo, pastor Adair, em escrever esta carta? No mínimo 3 pensamentos. O primeiro pensamento que Paulo resolve escrever a carta é trazer aos irmãos de Éfeso, dizendo: olha, vocês precisam dar valor à posição que Jesus deu para vocês. Jesus salvou vocês, Jesus escreveu o nome de vocês no livro da vida. Paulo está dizendo: vocês têm que valorizar a posição linda, gloriosa que vocês ganharam através do sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus. A segunda razão, para nós irmos mais rápido, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: olha, vocês não têm só que dar valor à posição que vocês têm no corpo de Cristo, não, mas vocês precisam, na verdade, viver uma vida digna, segundo essa posição. Vocês não podem viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Vocês não podem, na linguagem popular de hoje, chutar o balde, jogar tudo para cima, desistir do caminho. Paulo está dizendo: não façam isso. Vocês precisam andar segundo uma vida digna com relação à posição que vocês receberam. E por último, Paulo, ele resolve escrever esta carta dizendo: olha, vocês estão vivendo numa época boa. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que aproveitar os privilégios que Deus te dá para servir ao Senhor nosso Deus. Quem sabe no culto de hoje, culto de edificação espiritual, eu tenho alguém no culto que está me ouvindo e começa a se lembrar de onde saiu, e começa a se lembrar quem era, aonde que o Espírito de Deus foi e trouxe você para a casa de Deus. Você está na casa do Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida, porque você já aceitou a Cristo como Salvador. Então dá-nos o pensamento nesta noite de repetir em alta voz e bom som o que Paulo estava querendo transmitir à igreja de Éfeso, dizendo: olha, dê mais valor à posição que você tem no corpo de Cristo. Aleluia. Você não é fruto do acaso. Você não é uma pessoa que apenas, eu apenas estou no culto, eu apenas visito a igreja. Ninguém está aqui por acaso. Se você veio, é porque o Espírito de Deus tem trabalhado na sua vida e tem trazido você para a casa do Senhor. E Paulo está dizendo: valorize a posição, valorize a posição que você tem no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, e nós podemos transmitir para os nossos dias dizendo: ande numa vida digna. Você não pode chutar o balde, você não pode desistir do caminho, você não pode virar as costas, mas você precisa servir a Deus da melhor maneira possível para a glória do Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz agora: vocês devem aproveitar os privilégios. Quando nós não tínhamos aceitado a Cristo como Salvador, quem sabe muitos de nós vivíamos uma vida abatida, uma vida angustiante, um vazio dentro da alma, nada satisfazia, nada preenchia, mas agora estamos no culto, estamos na igreja, estamos na presença do Senhor, e o Espírito de Deus está na nossa vida e encheu o nosso coração para a glória de Deus. Aproveite. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: Tíquico, você vai levar esta carta para os irmãos de Éfeso, e os irmãos vão ler esta carta, porque eu quero que eles levantem a cabeça, eu quero que eles se posicionem na presença de Deus, eu quero que eles se firmem cada dia mais. Você vai levar esta carta. E no último pensamento de Paulo, escrever essa carta à igreja de Éfeso, que nós vamos nos limitar por causa do horário.
O apóstolo Paulo diz assim: vocês têm que aproveitar os privilégios. Irmão, servir a Deus é privilégio que é inigualável. Servir a Deus tem privilégios que nós não conseguimos, na verdade, questionar ou nivelar com outra coisa na terra. Não existe coisa melhor. E Paulo está dizendo: você precisa aproveitar esse privilégio. Os privilégios que você tem tido, que você tem recebido, os privilégios que Deus tem te dado. E eu quero falar rapidamente de 3 privilégios. Eu até quero colocar aqui um tema bem comum, e os irmãos já ouviram pregar, já ouviram outros falar, mas não tem problema, a Bíblia se renova a cada dia, e o Espírito Santo há de falar com nós aqui para a glória do seu nome. 3 privilégios, tem muitos, mas nós vamos falar de 3 privilégios. 3 privilégios que nós temos, e nós temos que aproveitar, gozar, festejar, andar de cabeça erguida, e que as pessoas olhem para nós e digam: você é diferente, você não tem dinheiro, você não tem roupa boa, você não tem, quem sabe, posição social, mas você é diferente, tem algo diferente. O apóstolo São Paulo, ele traz aqui nos versículos que lemos, os 3 privilégios. Primeiro privilégio que Paulo está dizendo é o privilégio que nós temos de estar, na verdade, eleitos pelo Pai. Aonde você andava, quem você era, aonde você estava, e agora onde você está sentado dentro de uma igreja, está aqui com os olhos arregalados, sentindo a presença de Deus, está vendo Deus falar. Paulo está dizendo: olha, nós, igreja de Éfeso, vocês precisam, na verdade, viver, se alegrar da presença de Deus, festejar. Vocês precisam, na verdade, aproveitar os privilégios que Deus te dá. E o primeiro privilégio, que você deve pular num pé só, que você deve levantar a cabeça, que você deve deixar que todo mundo veja, é que você foi escolhido pelo Pai. Você foi escolhido pelo Pai. Isaías capítulo 41, verso 9: tu a quem tomei desde os fins da terra e te disse, dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi. Quando você vai olhar para João capítulo 15, verso de número 16, Jesus está dizendo: não me escolhestes vós a mim, não foi você que escolheu a mim, mas Jesus está dizendo: eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi. Você deve arrumar esse rosto essa noite. Você deve deixar o sorriso estampar no teu olhar. Sabe por quê? Porque você é escolhido de Deus. Você é escolhido. Milhares e milhares de pessoas nesse mundo, mas você foi escolhido de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que nós somos escolhidos para ser filhos de Deus. Antes éramos criatura, ainda somos criatura, mas agora somos filhos de Deus. Agora nós podemos olhar para o alto e dizer: Abba, Abba Pai, Paizinho querido, Tu és o meu Pai, porque o Senhor nos escolheu. Quantos estão felizes esta noite por ser escolhido de Deus? O segundo privilégio, para nós irmos mais rápido, o apóstolo Paulo, ele dedica o versículo 7 e o versículo 7 até o versículo 12. E o apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, vocês não são só escolhidos. Vocês não são só em ser escolhido, era de você festejar, era de você glorificar, era de você andar de cabeça erguida, irmão, triunfando, vencendo. Ah, pastor, mas a situação não está fácil, não está fácil mesmo, mas nós estamos caminhando rumo às mansões eternas, e vamos andar por essa rua, as ruas desse mundo cheio de maldade. Nós vamos andar caminhando, cantando, adorando, exaltando
exaltando, magnificando, porque nós somos escolhidos de Deus. O segundo privilégio, Paulo dedica o versículo 7 até o versículo 12, mas nós vamos ler na verdade o verso 13, que diz: e também vós estáis, depois que ouvistes esta palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Aliás, eu vou voltar um pouquinho, verso 7, Paulo diz, olha, verso 6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual, em quem temos a redenção pelo seu sangue. E disse Paulo ainda, e a remissão das ofensas, segundo a graça, as riquezas da sua graça. O segundo privilégio que nós temos, não é só ser escolhido, mas o segundo privilégio que nós temos é ser o primeiro escolhido, o segundo é sermos, na verdade, remidos. Nós fomos remidos pelo Filho. A palavra remir, meus amados e queridos irmãos, significa comprado de novo. Jesus chegou e comprou você de novo. A Bíblia diz que a cédula, a Bíblia nos informa e nos dá o pensamento de discernir que a nota promissória, que era a dívida do pecado, Cristo, ao abrir os braços da cruz, rasgou a dívida e nos comprou de novo. Nós não fomos apenas escolhidos, nós somos comprados, comprado de novo. Paulo escreve no capítulo 6, verso 20 da carta aos Coríntios, porque fostes comprados com bom preço. Foste comprados com bom preço, glorificai, pois, a Deus em todo o vosso corpo, no vosso espírito, e aos quais pertence ao Senhor. A Bíblia nos diz que nós não fomos comprados nem com prata e nem com ouro, mas fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quanto você vale? Quanto é que você vale? Alguém pode olhar para você e dizer, tu não vale nada. Não, custou preço de sangue, você foi comprado. Jesus não olhou para as suas dificuldades, Jesus não olhou para os seus problemas, Jesus não olhou para os seus pecados. O Pai escolheu e Jesus pagou. Agora você é remido pelo sangue do Calvário. Você não deve andar mais de cabeça baixa. Você não deve ter medo. Ah, pastor, porque a situação no Brasil está caótica, porque não sei o que vai acontecer. Deixa eles lá, irmão. Nós vamos continuar caminhando para o céu, de cabeça erguida. Somos escolhidos, somos comprados, e o Senhor há de abençoar a sua igreja para a glória do seu nome. Terceiro e último privilégio para nós encerrar. O apóstolo Paulo, ele ocupa agora o capítulo de número 1 e o versículo de número, capítulo de número 1 e o versículo 14, versículo 13, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra, o evangelho da graça, o evangelho da vossa vocação, salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Olha que coisa linda, 3 privilégios. O primeiro privilégio é que nós não valia nada. O primeiro privilégio é que nós, na linguagem lá de fora, era um zero à esquerda.
primeiro privilégio é que nós era esquecido, era um ninguém na terra, mas Deus olhou e nos escolheu, e nós estamos no culto essa noite, com dificuldade alguns, com problemas outros, enfermos outros, mas o importante é que estamos escolhidos por Deus, e estamos nesta vida cheio da graça, e muito feliz, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E a segunda coisa que aprendemos é que esse valor foi tremendo, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos pagou, nos remiu. O inimigo não tem condições de te atacar, de te atingir. Ele pode tentar, mas não pode te atingir, porque nós temos agora a remissão dos nossos pecados. E por último, Paulo dizendo: agora você anda no mundo, mas você não é uma pessoa qualquer, sabe por quê? Porque você tem um carimbo. Quando todas as hostes espirituais do mal tenta nos rodear para nos atingir, não pode, porque tem uma marca, tem um carimbo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, aleluia, o apóstolo Paulo está dizendo: você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, você agora carrega uma marca. Quando você olha para um documento, embora sendo até xerox do verdadeiro, mas você vai lá no cartório e você diz: eu quero reconhecer esse documento, e é colocado um carimbo. Esse carimbo diz que o documento é legal. Esse carimbo diz que ele é válido, e diz que esse carimbo não é falso, esse carimbo é real, esse carimbo é falso. O Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso, dizendo assim: olha, vocês agora andam carimbados, vocês estão selados, o inimigo não tem como vos atingir. Ele tenta, mas não pode, ele investe, mas não consegue, porque você tem o carimbo, você é carimbado aonde você vai. Eu me lembro de um fato que aconteceu no meu ministério, e eu já devo ter contado aqui, mas nunca é demais. Eu entrei numa agência bancária, numa segunda-feira, grande agência, para fazer alguns pagamentos. Eu era vice-presidente de um campo, e o meu presidente me pediu: pastor Adair, vai lá fazer o pagamento. E eu fui lá fazer o pagamento, e agora estou na fila. Naquela época não era como hoje, com senha, tinha que ir para a fila. E eu estou na fila quando alguém me faz um sinal. E, diz assim, e no sinal ela me dizia que alguém lá na porta de saída queria falar comigo. E eu estava na fila, olhei, era um senhor lá na porta, bem mais alto do que eu, bem mais forte do que eu. E ele me fez sinal que queria falar comigo. E eu disse: beleza, daqui um pouquinho eu estou lá. Fui atendido no caixa. E quando eu estou me dirigindo dentro de uma agência, numa segunda-feira, todas as sessões de dentro da agência estavam com o movimento, na segunda-feira, cheio de gente. E eu estou indo, e as filas dos caixas cheias de gente. Eu estou indo, quando eu me aproximo perto dele, dentro da agência bancária, cheio de pessoas, eu ouço um grito que sai de dentro daquele cidadão: quem é você? Todo mundo se assustou, todo mundo parou, os guardas bancários ficaram olhando, e naquela hora eu entendi que não era uma voz humana, não era uma voz humana para gritar daquele jeito. E eu entendi quem estava ali. E já que todo mundo tinha parado e a agência parou, todo mundo se assustou, então eu não tive outra oportunidade, não tive outra alternativa de gritar também. Somos pequenos, mas não somos medrosos. Aí me deparei e gritei: sou servo do Deus vivo! Quem é você? Sou servo do Deus vivo! Me gritou, entendi que não era um homem,
Então, como vem, vai. E quando eu digo eu sou servo do Deus vivo, foi como se ele tivesse engolido alguma coisa. Ele me disse em voz humana e baixinho: logo vi, porque em cima da tua cabeça tem uma luz. Eu logo vi que em cima da tua cabeça tem uma luz. E eu disse para ele, eu logo vi que tu és um desgraçado, um sem esperança, um homem triste, um homem abatido. E fui jogando, e fui falando, e fui falando. E ele disse para mim, quem que te disse isso? A luz que está em mim me revela quem você é. E ele olhou para mim e disse, eu sou o dono do maior centro espírita do Planalto Norte. E lá na frente do banco, ele aceitou a Jesus como Salvador. Logo vi, porque em cima da tua cabeça tem uma luz. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso, levante a cabeça, não baixe guarda, não se entrega, porque você é escolhido, você é remido e você é selado. Não baixe guarda. Quem sabe você está aqui nesta noite, os problemas da vida, as lutas, os problemas têm te tirado a paz, pensamentos negativos, pensamentos de desistência, pensamento, quem sabe dos mais terríveis, estão por aí. Esta noite Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso. A carta atravessou os milênios, chegou na igreja de Joinville, chegou no culto aqui esta noite, para dizer para você, não desista, não pare, levante a cabeça, você é especial, você é especial, Deus tem um projeto com você, você é escolhido de Deus, você é, na verdade, comprado pelo sangue, e você é carimbado pelo Espírito Santo.